Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho de Renoir, através do livro Renoir, Um Eterno Verão. O texto é de Jacqueline Lemayr, a tradução e adaptação de Ana Maria Machado, da coleção Jardim dos Pintores. Pierre-Auguste Renoir nasceu em Limoges em 1841, na França. Aos 3 aninhos de idade, ele vai junto com sua família para Paris. Com 13 anos, Renoir já era um aprendiz de pintor de porcelana. Trabalhou como pintor decorativo e nessa época ele pintava leques e começou a estudar desenho e artes decorativas. Ele trabalhou no escritório de cópias do Museu do Louvre e nesse lugar ele descobriu os pintores que seriam seus primeiros mestres. Renoir queria uma pintura que durasse para sempre, fora do tempo. Influenciado pelas novas técnicas, Renoir usa cores mais claras. Ele utiliza tinta pura, trabalha em pequenas pinceladas, procura captar os efeitos da luz na paisagem, mas nunca se afasta da figura humana. É, antes de tudo, um retratista, por sua formação clássica. Seu trabalho era descontraído, livre de ansiedade, de feiura e de pobreza. Renoir viajava muito. Ele sempre estava ávido a descobertas. Ele morou em diferentes regiões da França. Ele volta à Itália, vai à Argélia e retorna a Paris. Está sempre mudando. Renoir gostava de retratar ambientes calorosos, detalhando hábitos, costumes, roupas e acessórios. Ele colocava seus próprios amigos e seus filhos também para posarem como modelo. Pintar para o Renoir era uma grande diversão. Talvez nenhum outro impressionista tenha pintado tanto Paris, seus bailes e seus salões como Renoir. Por volta de 1883, Renoir foi se afastando do impressionismo e procurou apoiar sua pintura num desenho sólido que não se fundia mais com o ambiente atmosférico. Tudo era mais nítido e mais definido. Porém, em 1892, Renoir pinta o quadro Meninas ao Piano e comenta: retornei à velha pintura suave e leve e não pretendo mais abandoná-la. Ele utilizava cores vivas, onde predominavam os amarelos, os vermelhos e os laranjas. Vamos agora mostrar alguns quadros do Renoir. O primeiro quadro que eu vou mostrar para vocês é O Almoço dos Remadores. Esse quadro Renoir pintou entre 1880 e 1881. O quadro seguinte é O Filho do Renoir, Jean escrevendo. É um quadro de 1901. Ele pintou a Lise com guarda-chuva. É de 1867. O próximo quadro é Ramo de Tulipas. Ramo de Tulipas. O quadro seguinte é O Balanço. Nesse quadro, Renoir coloca uma mulher no balanço e podem observar uma garotinha ali no cantinho, que o Renoir gostava muito também, de crianças, pintura de crianças. Como ele gostava de crianças, o próximo quadro é Menina com Regador.
O contraste do vestido pretinho com um laço vermelho e a paisagem ao fundo. E Renoir, numa certa época, era contratado pelas famílias para fazer os retratos das famílias. Esse aqui é retrato de Madame Charpentier, com as filhas. É um quadro interessantíssimo. Tem um cachorro, tem um gatinho, não sei se está dando para ver o gatinho, e a Madame com as filhas. Esse quadro foi exposto no Salão de 1879 e fez muito sucesso. E mais tarde ele foi comprado pelo Museu do Louvre. E o próprio Renoir foi visitar o quadro dele no museu. O próximo quadro se chama As Sombrinhas. Esse quadro Renoir levou 5 anos para pintar. Ele pintou o quadro entre 1881 a 1885. Eu comentei com vocês sobre o quadro Meninas ao Piano. Nesse quadro, Renoir já pinta uma pintura mais suave, mais delicada. É um dos quadros que eu mais gosto do Renoir que apareceu nesse livro. E um dos últimos quadros, se não o último quadro que Renoir pintou, foi As Banhistas. Esse quadro, As Banhistas, ele começou a pintar em 1918 e terminou no ano que ele morreu, 1919. E o quadro mais famoso do Renoir é este aqui da capa do livro. O nome é Baile no Moulin de la Galette. Ele retratou um baile que acontecia em Paris. Esse é um dos quadros mais famosos do Renoir. Ele pintou em 1876. Estamos terminando. Como sempre de hábito, eu conto algumas curiosidades do artista. Então, Renoir era muito amigo do Monet. Os dois frequentemente sentavam próximos às margens do rio Sena para fazer as pinturas deles. E ele adorava pintar flores também, como Monet. Ele dizia que pintar flores era um descanso para o cérebro. Mas seu tema preferido eram retratos de crianças. Tem até um retrato aqui que eu vou mostrar do outro filho dele, que é o Claude Renoir, que ele pintou o quadro do filho dele. É interessante que, olhando assim, parece uma menina, mas não é um menino. Ele está brincando de soldadinho, ó. É o Claude Renoir. Olha só que interessante. Aos 17 anos de idade, Renoir pintou milhares de Maria Antonietas em porcelana. Cada perfil da rainha da França lhe rendia em torno de 8 tostões da época. Esse aqui é o nosso Renoir, já bem velhinho. Eu agora vou ler um trecho do livro, mais o finalzinho do livro que a gente utilizou hoje, para falar um pouquinho do final de vida do Renoir. O Renoir morreu aos 78 anos. Ele pintou realmente até o fim de sua vida. Ele estava sempre cheio de projetos novos. Vou começar a ler um trecho do livro. Na véspera de morrer, disse que ainda tinha muita coisa para aprender. E na manhã do dia em que se deitou para não se levantar mais, pediu a caixa de tinta e os pincéis e pintou um ramalhete de anêmonas que tinham colhido para ele no jardim. Durante algumas horas, esqueceu a dor. Depois, fez um sinal para que tirassem o pincel da sua mão e disse: acho que estou começando a compreender alguma coisa disso aí. Para finalizar agora, eu vou ler para vocês uma frase que Renoir falou.
Eu gosto dos quadros que me dão vontade de passear dentro. Fica aí a dica para vocês e para mim. Vamos apreciar os quadros como se a gente estivesse dentro deles. Adeus. Tchau, tchau.